Então eu quero compartilhar. Passa aí, meu irmão. Primeiro texto, 2 Samuel 11, de 1 a 5. O pecado. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui, é uma advertência para nós. É a época dos reis irem para a guerra. Não era a época de Davi ficar em Jerusalém. E onde nós abrimos um parênteses aí? É época de nós pegarmos mais firme na presença de Deus. Se tem um tempo que nós precisamos envolver mais com Deus, é esse tempo. Porque quanto mais próximo da volta de Cristo, mais investimento da parte do inimigo nas nossas vidas. Eu podia enumerar para vocês a quantidade de pessoas que eu conheci pregando o Evangelho e que para mim foram um exemplo e que hoje, manquejando vão, estão dentro de botequim, separados da esposa. Por quê? Porque descuidaram e o inimigo não tem pena de ninguém. Então olha só, era a época de ir para a guerra. Outra coisa aqui, só para ir abrindo a mente de vocês em relação ao assunto. Davi não foi, mas Davi mandou Joabe, Davi mandou seus servos e a todo Israel, mas ele não foi. É quando nós transferimos para os outros a nossa responsabilidade. A responsabilidade de ir para a guerra era dele, mas ele não foi. Aí ele manda Joabe, ele manda os seus servos, manda todo o exército, mas ele mesmo que deveria ir, não foi. E aí fala conosco. Será que o pai que está aqui está assumindo a sua responsabilidade como pai na criação dos seus filhos? Ou será que está transferindo para a esposa a responsabilidade? É uma transferência de responsabilidade. Isso é perigosíssimo. O pai é profeta, sacerdote e o rei da casa. Por ele não assumir a sua responsabilidade, acaba que a esposa fica sobrecarregada. Então, nesse tempo, meus irmãos, é hora dos pais, e me permitam dizer isso, com muita humildade vou dizer isso para vocês. Os pais precisam impor limites para os seus filhos. Os filhos não estão tendo limites, e essa falta de limites tem causado grande destruição na vida dos filhos. Pode, não pode. A própria palavra de Deus diz que ou é sim, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Chegou a desligar o computador, é o pai e a mãe que vão chegar para o filho, vai desligar em nome de Jesus e acabou. Não tem por que ficar batendo boca, não tem por que ficar. Nós precisamos dar limites. É fundamental isso, tá, meus irmãos? E aconteceu a hora da tarde que Davi, olha o porém. Esse porém aqui iniciou tudo. Porém é uma palavra adversativa, né? Ela joga por terra tudo aquilo que de bom vem atrás dela. Por exemplo, Davi, rei de Israel, segundo o coração de Deus, fez maravilha. Porém, esse porém vai jogar por terra tudo aquilo que foi feito lá atrás, que vai iniciar um monte de coisa ruim depois desse porém. Então, através desse porém, olha o que aconteceu. A hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, estava passeando no terraço da casa real, e viu o terraço uma mulher que estava lavando, e essa era a mulher muito formosa à vista dele. Mulher dos outros não é bonita nunca. Mulher dos outros, eu costumo dizer o seguinte: mulher dos outros é feia, e mulher dos outros não cheira bem, mulher dos outros cheira catinga. É um parâmetro que você tem que colocar, que mais bonita que minha esposa, não sei, coisa linda, tal. Para com isso, é feia. Quer dizer, era bonita à vista dele, porque ele já estava com aquilo no coração, que tudo procede do coração, já estava alimentando
Não, ele saiu ali passeando e ele saiu procurando alguma coisa. Então tem que ter cuidado com essas coisas também. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura é Betseba? Olha só o questionamento dos servos dele. E então enviou Davi e perguntou para aquela mulher, e lhe disseram: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Davi, você vai entrar nessa, meu filho? Você vai entrar nessa aí? Olha o que ela é. Lembraram direitinho de quem é filha, lembraram de quem é mulher, lembraram assim: Urias é o teu melhor amigo. Urias só é o soldado que vai na frente para você não morrer. Lembraram ele disso? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez-o saber a Davi e disse: grávida estou. Olha a consequência. A consequência da inconsequência de um homem de Deus. Um homem consagrado a Deus, que não parou para pensar nas consequências. Se tem uma coisa que nós devemos pensar muito, é o que pode acontecer lá na frente. Não é só o momento. Teve um momento aqui de prazer? Teve. Mas ele não conseguiu olhar lá para frente. O prejuízo que isso trazia. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Falar desse prejuízo também. Passa, meu irmão. Consequências. 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará espada jamais da tua casa. Quando fala espada aqui, fala de guerra dentro de casa, batalha dentro de casa. Vocês vão ver, eu vou esmiuçar isso aqui, né? Um dos filhos dele pega à força a filha dele e comete um incesto. O outro filho, sabendo, Absalão sabendo que Amon fez isso, o que ele faz? Vai e manda matar o seu irmão. Depois Absalão é perseguido e morto também, porque perseguiu seu pai de morte. Está vendo a espada? O pecado faz isso. O pecado lhe abre uma porta na nossa casa que pode ser muito prejudicial. Aqui, a espada jamais se apartará da tua casa. Olha a outra coisa, 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerá. Todavia, porquanto com este feito é julgar sobre a mãe dos inimigos do seu blasfêmio, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias era Davi, adoeceu gravemente. Só que, não sei se todos vocês sabem, o motivo que levou Deus a não permitir que essa criança ficasse na terra. A criança não tinha nada a ver com isso. É porque dentro desse tempo aqui, se um filho de rei, se algum filho de alguma autoridade naquela época nascesse de um relacionamento ilícito, conforme eles falam, essa criança seria amaldiçoada para o resto da sua vida. Essa criança que ao crescer e passar na rua, eles gritariam dizendo assim: lá vai o filho de prostituições, lá vai o filho de prostituições, para o resto da sua vida. Seria chamado dessa maneira. Então Deus, na sua infinita sabedoria, o que Deus faz? Deus tira dos braços de Davi, seu pai, e Deus leva para os braços de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Na sua infinita sabedoria, Deus fez algo tremendo. Pode passar, meu irmão. A prática, isso eu preciso dizer para vocês, que a prática do pecado é um sinal da volta de Cristo. Então hoje nós estamos vivendo tempos pecaminosos. Vocês veem aí o avanço do homossexualismo, né? Essas coisas todas que vocês estão vendo, separação em cima de separação, pessoa com 60 anos casada com uma de 25, você vê isso tudo aí. Então você vê que essa manifestação pecaminosa, ela está atuando
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse aberto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está vendo? Então, manifestação: apostasia, pecado, o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia, desviar-se da fé original. Muitos estão desviando da fé original, né? Nós temos hoje aí uma falsa estatística que diz que o número de evangélicos é tanto, mas o número de desviados também é tanto. É praticamente o mesmo número de evangélicos que tem, é o número de desviados que tem também. Então é muita gente. Então, manifestação do pecado. Passa, meu irmão. O que é o pecado? É o maior e mais eficaz instrumento que o diabo usa para tirar de nós o direito de usufruir das bênçãos do Senhor. O pecado bloqueia a chegada das bênçãos nas nossas vidas. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Está vendo? Como que o pecado faz? E o inimigo, sabendo tudo isso, ele trabalha com esse instrumento. Exemplos de Adão e Eva. Por que Adão e Eva perderam o direito de viver no paraíso? Pecado. Por que Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida? Pecado. Esaú perdeu o direito à primogenitura. Pecado. Sansão perdeu o direito à sua própria vida. Pecado. Salomão perdeu o direito de ser rei. Pecado. Judas perdeu o direito à salvação eterna. Pecado. O preço da obediência ao Senhor é pequeno, meus irmãos, comparado ao preço da desobediência. Então a desobediência custa caro demais. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que assim, eu entendo com muita clareza. Nós não fomos criados para pecar. Amém? Amém? Não fomos. O pecado entrou no mundo, essa coisa, os homens pecaram, tudo isso, vocês sabem. Mas nós não fomos. Essa estrutura aqui não tem força para carregar o peso do pecado. Por isso que nós tombamos com o pecado. Por isso que Davi, com o peso do pecado, ele se joga no chão e coloca sua boca no pó, porque estava pesado o pecado sobre os seus ombros. Você pode ver uma pessoa em pecado, a primeira coisa que ela faz é baixar o ombro, porque o peso vem sobre os ombros. Você pode ver, começa a conversar com alguém, de imediato você vai ver que a pessoa está para baixo, caída, desanimada, angustiada. Por quê? Porque o peso do pecado veio sobre ela. E graças a Deus que Deus está nos levando a uma condição onde nós estaremos livres do pecado para sempre. Amém? Livres para sempre. Passa, meu irmão. Razões para não brincar com o pecado. Ali eu fiz uma introdução sobre o pecado, agora propriamente dito, a vida de Davi, e as razões que nós tiramos ali, para nós não brincarmos com o pecado, tá, meus irmãos? Eu poderia dizer assim, nós não chegarmos perto do pecado, não, é não brincarmos definitivamente com o pecado. Davi brincou com o pecado. Eu me lembro também, quando Sansão brincou de ficar amarrado, lembra? Que ele disse para Dalila, me amarra com não sei o que, me amarra com não sei o que, brincando com o pecado. Brincou de ficar amarrado, e amarrado ele ficou. Pecou pelo desejo dos olhos, e cego ele ficou. Está vendo? O preço que isso tem sobre as nossas vidas. Então aqui está Natan. O profeta Natan, diante de Davi, dando o veredito, dizendo para ele, olha, você pecou, aconteceu isso, Deus não vai te matar por isso, mas você toma a tenência, muda a direção da tua vida, e meus irmãos, e a partir disso aqui, vai nascer o grande rei de Israel realmente. Deus é maravilhoso, né? Deus vai restaurar esse homem, Deus vai curar esse homem, e Deus vai levantar esse homem muito melhor do que ele era antes. Então assim, se existe na vida de alguém alguma prática pecaminosa, eu tenho certeza que o Deus que está aqui pode te restaurar em nome do Senhor Jesus. Amém.
pode libertar e pode fazer de você muito melhor do que você era antes. Amém? Então vamos lá, passa aí. Primeiro, por quê? Olha só, pastor Valdir, como que Deus foi falando ao meu coração de uma forma extraordinária. Por que não brincar com o pecado? Porque os pecados aparentemente pequenos sempre levam a pecados maiores. O pecado, ele não vai ficar pecadinho, ele vai virar pecadão. A tendência dele é te envolver de tal maneira que você vai acabar fazendo com que ele cresça na tua vida, que ele aumente na tua vida. A leitura nós já fizemos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Começou com um porém, um pequeno porém. A esposa foi na escola dominical, porém o marido ficou dormindo. Por que ficou dormindo? Os pais foram para a igreja, porém os filhos ficaram em casa dormindo. Por que ficaram em casa dormindo? São esses poréns que a gente às vezes brinca, por isso que eu digo, não brincar. Às vezes a gente brinca com esses poréns, a gente vai levando, empurrando com a barriga, e quando lá na frente a gente vai ver, é o que aconteceu lá em Vitória. Filho preso, mãe vai visitar, filho deu uma mordida no rosto da mãe, quase arrancou um pedaço do rosto. Mas meu filho, vim te visitar, meu filho, você faz isso para a senhora lembrar, quando a senhora ia lá para a escola dominical e dizia assim, coitadinho, está cansado, deixa ele dormindo, é hora que eu ia sair para encontrar com os meus amigos. E ali nasceu um grande bandido. Ó, está na hora de voltar a Havaiana, comer no lombo dessa criançada, beliscar um santo, pode dar, tranquilo, beliscar um santo é beleza, gente. Emanuel, como é que eu... Eita, o Emanuel torceu um caseiro. Chega a fazer assim, ó. Aí... Calmava, ficava tranquilo. Vânia pulava para cá, pulava para lá. E ia ficando. E tem que ser, meus irmãos. Sabe por quê? A coisa está muito frouxa. Nossos filhos hoje falam assim, não quero. A gente já aceita de imediato. A gente não pondera mais. Né? A gente não pondera mais. A gente vai abrindo a guarda. Ah, tá bom, meu filho, pode fazer isso, então não tem problema nenhum, não. Larga isso pra lá. Bota a roupa que quer, a gente não fala nada, essas coisas todas. Não. Acho que nós precisamos, principalmente por causa disso, porque o pecado está rondando. O pecado está no celular, o pecado está no notebook. O pecado está dentro do computador, o pecado está na televisão. Hoje você nem precisa ir lá para você ter contato com o pecado. Ele vem até você. Então os pais hoje têm um compromisso muito maior, que é o quê? Vigiar. Vigiar, realmente vigiar. Saber o que está fazendo, né? Acompanhar isso. Vocês estão vendo as barbaridades que estão acontecendo aí. Crianças mortas com 4 anos, 6 anos de idade, já com perfil no Face, né? Bota uma mulher grande, alta, bonita, e é criança que está fazendo aquilo. Cadê os pais para acompanhar isso? E aí o inimigo vem e faz a festa, né? Tinha um ditado popular que todo mundo diz, né? Que é o cabeça desocupado oficina do diabo, e é uma verdade. É uma verdade quando nós não ocupamos a nossa cabeça com coisas boas. Principalmente os homens aqui, prestem atenção. Existe dentro de nós uma natureza pecaminosa. Pecaminosa. É tendenciosa, malvada, diabólica. Que ela vai fazer de tudo para tirar você do foco. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos nos ocupar com coisas boas. Leitura boa, pessoas boas, a igreja se envolver, para a mente da gente estar bem ocupada, porque quando vierem esses pensamentos ruins e sentimentos ruins, nós tenhamos força de rechaçar em nome do Senhor Jesus, tá? Ocupar essa cabeça. Lá em Israel acontecia o seguinte: quando eles plantavam as vinhas, as raposas destruíam praticamente tudo. E eles cometiam um erro, por quê? Porque eles corriam atrás das raposas grandes, procuravam raposas grandes e matavam raposas grandes.
Aí um homem sábio diz o seguinte em Cantares 2,15: cuidado, apanhe as raposinhas, pois são elas que devastam o vinhedo. Eram as raposinhas pequenininhas que estavam devastando o vinhedo. Então eles entenderam. E aí vem para nós um recado: as pequenas coisas. Conversa com a colega de trabalho, né? Começa a sentir o cheirinho do perfume, mas que cheirinho gostoso, não sei o que tem. E começa, né, a chegar perto, bate papo, bota no consultório e tal, empregada bonita, não sei o que tem. Daí em pouco a esposa está indo embora e a empregada está assumindo o lugar da esposa. Tem um monte assim. Então tem que ter cuidado. Vai dar carona? Cuidado quem vai dar carona. São as raposinhas que devastam os vinhedos. Vai lá ligar a televisão, está passando um filme de pornografia, tem que ter coragem de tirar, porque senão essa raposinha vai criar problema lá na frente. Olha, eu cheguei em Vitória, fiquei apavorado, uma irmã me pedindo oração, pedi oração pelo marido de 65 anos, eu falei assim: qual o motivo, minha irmã? Pornografia virtual. Falei: como assim? Ele é viciado em pornografia virtual. Passa a noite toda envolvido com pornografia virtual. E com isso, os 2 filhos menores estão acompanhando o pai. Pornografia virtual tem sido um instrumento de Satanás para derrubar muito homem. Nossa igreja, conversando com um rapaz, ele me dizia assim que não conseguia deitar depois das 5 horas da manhã. Ficava a noite toda envolvido com pornografia virtual. Porque o diabo vem e domina a cabeça da pessoa. E a pessoa passa a se relacionar com uma máquina. Aqui em Itapiruna, a irmã, vendo que ela ia deitar, o marido ficava acordado. Ela ia deitar, o marido ficava acordado. Colocou uma câmerazinha na sala. Foi bater e valendo. Ela ia ir deitar, ele ia lá, trocava canalzinho, colocava filmes de pornografia. Agora imagina só, com a esposa, filhos, olha a maldição que isso traz para casa. Aí eu vou dar um conselho aqui para você. Mulher foi deitar às 10, marido vai deitar às 10 também, tá? Não deixa marido ir sem deitar não, tá? Em nome de Jesus, leva junto. Marido foi deitar, chama a esposa, vem cá. Não vamos ver nada não, vem cá, vamos deitar aqui, vamos descansar, que a cabeça, vamos descansar agora. Porque ó, é grande a quantidade de pessoas que estão se separando por causa desses amigos virtuais. É grande, coisa grande, tá? Não é pequena não. Talvez você não tenha assim a noção da quantidade de pessoas que estão se separando por causa disso. Passa aí, meu irmão. Volta ali só um pouquinho, volta. Eu dei um exemplo aqui: Fernandinho Beiramar, Titanic, Jimmy Swag, Thales Roberto. Por quê? Fernandinho Beiramar hoje é o maior bandido do Brasil. Maior bandido. Não tem igual ele. Eu acompanhei a psicóloga perguntando para ele: Fernandinho, quantos anos você começou a roubar? Ele disse assim: com 5 anos. Mas como é que você fazia? Eu ia para a escola, pegava borracha, lápis, levava para casa. Chegando em casa, meu pai perguntava: e aí, Fernandinho, o que é isso aí que você tem aí? Ah, pai, roubei dos meus colegas. E aí seu pai dizia: mas que menino inteligente. Ele cresceu achando que ser inteligente era roubar dos outros, né? Esse Titanic foi interessante, descobriram 6 furinhos. 6 furinhos no casco. A água entrava pelos furinhos, ia lá por baixo, lá, tal, começou a correr tudo. Na hora que bateu no iceberg, estava tudo destruído por baixo. 6 furinhos. Jimmy Swag, talvez um dos grandes pregadores do evangelho, americano ele. Chegou no Brasil, foi pregar no estádio do Morumbi, em São Paulo, e ele subindo a escada, ele olha lotado, ele vai dizer assim: Deus precisa do Jimmy Swag. Na outra semana pegaram ele entrando num motel nos Estados Unidos com a secretária da sua igreja. Achou que era forte. Thales Roberto tem a ousadia de dizer
que ninguém no meio gospel se comparava a ele. Tá onde está o Roberto? Ele fez um vídeo tentando voltar aí, mas tentando voltar, mas já sujou o que tinha que sujar, vai ser muito difícil. Deus pode restaurar? Pode, mas ele está pagando um preço muito alto, tá? Pequeno, olha lá, pecados aparentemente pequenos, coisas pequenas, bobeirinha, e é na bobeirinha que o inimigo vai trabalhando. Então, muito cuidado, vigilância, atenção, tá? Passa, meu irmão. Segundo, os pecados aparentemente pequenos são verdadeiras armadilhas de Satanás. Esses pecadinhos pequenos, que começou como porém, olha o que virou. Então enviou Davi mensageiro, mandou trazer, entrando ela a ele, se deitou com ela, então voltou ela para a sua casa. Quer dizer, Davi leva para dentro da sua casa, está vendo? É isso que eu estou falando. Se nós tivermos um pouquinho de percepção, a gente vai ver. Se nós não tivermos cuidado, nós estamos levando para dentro da nossa casa, ao invés de bênção, maldição. Eu estou pregando em Mimoso, aí o menininho de manhã levanta, 11 horas, ele levanta a escola dominical, com uma bolsa cheia assim, para me entregar, e pediu licença, podia vir na frente. Eu falei, pode. No sábado eu tinha pregado sobre bênção e maldição. Ele veio e me entregou e disse assim, o senhor pode queimar para mim? Eu falei, o que tem aí, meu filho? Ele disse assim, aqui tem revista de pornografia, aqui tem revista de espiritismo, aqui tem tudo que não presta, que o senhor imaginar tem aqui. E eu guardava tudo isso dentro da minha casa. Cadê os pais desse menino? Levantou a mão o presbítero da igreja. Quer dizer, não vigia, não está acompanhando o que está acontecendo mesmo. Está vendo? Olha para onde, olha a consequência de Davi. Davi levou para o seu leito. O leito deve ser sem mácula, sem mancha, né? Então assim, não teve nem esse cuidado. Por quê? Porque na realidade já caiu na armadilha de Satanás. Eu coloquei aqui embaixo, ó, o diabo usou uma isca dourada para prender Davi com um anzol enferrujado. É assim que o diabo faz. Aparenta coisa muito bonita, a outra mulher vai ser mais bonita que a tua esposa, a outra mulher vai ser mais aparente que a tua esposa, mas na realidade tem um anzol enferrujado por trás disso. Pega um peixe com anzol novo, depois solta, vai voltar ao normal. Pega um peixe com anzol enferrujado, nunca mais vai sair a marca da ferrugem daquele peixe. Está vendo? Então muito cuidado nessa hora, está vendo? Qual o conselho que eu dou? 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós estamos no meio de uma grande batalha. Uma grande batalha, onde nós precisamos nos fortalecer. É isso aqui que vai nos fazer forte. É a igreja do Senhor Jesus. É aquilo que está sendo passado para nós. Esse armamento que nós precisamos tomar posse, para nós podermos vencer as nossas lutas que são intensas. Passa, meu irmão. Terceiro, os aparentes benefícios do pecado sempre trazem grandes prejuízos. É o que eu falei, né? Eu conheço casais aqui, por exemplo, que separou tal, aí cada um foi para o seu lado, ficaram lá os filhos deprimidos, abatidos, angustiados, com ódio de pai e mãe, querendo vingança no coração. Por quê? Porque veio prejuízo em cima disso. Olha o que diz 2 Samuel 11,5: e a mulher concebeu, enviou e fez a saber a Davi, e disse, grávida estou. Aí olha o que Davi faz. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, sempre os outros fazendo o que ele deveria fazer, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias. Quem era Urias? Marido de Betseba, na frente da maior peleja, e retirai-o de trás dele, para que seja ferido e morra. Foi Davi que fez isso. Está vendo? Ele foi alimentando isso. Isso foi crescendo dentro dele, foi dominando o seu coração e a sua mente, de chegar ao ponto dele desejar a morte do seu maior amigo. Se ele tem um grande amigo ali, é Urias, porque Urias o defendia em todas as batalhas. Urias ia na frente, não deixava Davi ir na frente, e nesse momento ele deseja a sua própria morte. Por quê? Porque vem um grande prejuízo, tá? Igual, olha, casamento, meus irmãos, casamento é para sempre, tá? Não deu certo por algum motivo, a gente sabe e tal, está no outro relacionamento, de novo, é para sempre, porque senão fica aquela ideia, e nós estamos vivendo isso aí, né?
as pessoas trocam como trocam uma muda de roupa, e não é assim. Tem que ser estruturado o casamento, tem que ser trabalhado o casamento tem que ter investimento, são anos de lutas para a gente poder chegar no ponto que nós tanto desejamos, tá? Olha o conselho aqui, ó. Conselho, Salmo 42, 7. Cuidado. Um aviso, essa palavra original quer dizer desgraça. Uma desgraça chama a outra desgraça, né? É igual, por que muito casamento não dá certo? Porque no namoro começou errado. Nós precisamos trazer para perto de nós nossos jovens, nossos filhos, começar a ensinar sobre casamento, sobre essa relação, porque na realidade hoje está tudo muito mudado. E não existe mais questão de fidelidade, não existe mais essas questões que na nossa época eram prioridade. Hoje estão ficando em segundo plano. Então o jovenzinho vai em casa, daí 6 meses separa. Interessante, um casal que me chamou para fazer uma celebração para eles. Fiz a celebração, foi muito bonita a cidade deles, foi até no campo de futebol, muito bem arrumado e tal. Casamos, tudo. Depois vamos ver, 3 meses separados. Você quer que eu descobri? Eles não tinham casado no civil. Eles queriam tentar para ver se ia dar certo. Quer dizer, já fez tudo preparado, tá vendo? Vamos lá, recebemos uma bênção, tá? Não casamos no civil, e aí não tem documentação nenhuma, a gente pode separar a hora que quiser, 3 meses separados. 4, vamos no 4. Os pecados aparentemente pequenos sempre trazem um fardo pesado demais, tá vendo? É isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Nós não temos estrutura para levar sobre os nossos ombros o fardo do pecado. Ele é muito pesado. Olha que fardo que veio sobre a família de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, por quando me desprezar, então mais mulher de Deus é teu, para que seja por mulher. Viu, porém, Davi que seu servo estava falando baixo, entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que diz Davi ao seu servo, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Quer dizer, primeiro, morreu aquela criança. Fruto daquele pecado, né? Segundo, 2 Samuel 13, 14, 15 e 28. Porém Amon não quis dar ouvidos à voz de Tamar, sua irmã. Amon, filho de Davi, Tamar, filha de Davi, sua irmã. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Depois Amon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que amava. E disse a Amon, levanta-te e vai-te. Só para vocês terem ideia, o mesmo que Davi fez com Betseba, o seu filho está fazendo com a sua filha. Então, ó, não joga a pedra para lá não, que ela costuma voltar para cá, tá? Estou falando uma coisa muito séria aqui. Tem gente que é campeão, que é família, que não sei o que, né? Que ninguém presta, que ninguém... Não faz isso. Não faz isso, que é perigoso. É perigoso. Eu conheço famílias que brincaram com Deus, que estão todas destruídas hoje. Tá? Então, ó, muito cuidado com isso. O mesmo que ele fez com Betseba, o seu filho está fazendo. E uma coisa interessante aqui. Depois disso aqui, você nunca mais vai ouvir falar o nome de Tamar. Sabe por quê? Tamar foi jogada na sarjeta. Foi jogada na sarjeta. Ela virou uma andarilha. Ninguém a acolheu. É aquilo que eu falei. Quando acontecia uma coisa dessa com os filhos dos reis, eles não tinham mais paz na vida deles. Tá? De filho de prostituição, essas coisas todas. Então aconteceu isso. Aí o Absalão, que é o filho mais velho, irmão de Amon e de Tamar, deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Amon, então o matareis, não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou, esforçai-vos e ser valentes. O mesmo que Davi fez com Urias, Absalão está fazendo com Amon. Está vendo? Um pai, presta atenção aqui, pai. Um pai que trai mulher, um pai que fica pulando cerca, provavelmente terá filhos que trairão as suas mulheres e que pularão cerca. É muito forte.
Nós precisamos entender que podemos ser bênção, mas também podemos ser maldição. Eu fumei porque meu pai fumava. Eu queria ser igual ao meu pai. Fiz de tudo para aprender a fumar. Aprendi a fumar, tal. Fumei. 2 luzes do duodeno, tal. Estômago tudo estourado, mas fumei. Quer dizer, então é importante isso para os pais. Os pais têm que ter uma postura que isso gere para os filhos um espelho para eles. Poxa vida, meu pai, né? Meu pai é bacana, eu quero ser como meu pai, né? Isso é importante. Então, assim, eu quero incentivar os pais que estão aqui a dar um bom exemplo aos seus filhos, para não acontecer isso aqui que aconteceu com a família de Davi. Tá? Não acontecer isso que aconteceu com a família de Davi. Conselho bíblico. Isso aqui para os jovens. Se vocês quiserem depois grifar a Bíblia de vocês, é muito importante, ó. Provérbios 6,32. O que adultera é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio é desprezo. E o seu opróbrio, ou seja, a desonra, nunca se apagará. Pega aí, irmão. Estamos terminando, tá? O pecado, olha só como que é isso aqui. Isso aqui é forte, irmão. O pecado destrói a reputação do pecador. Provérbios 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Mas está difícil colocar esse versículo no dia de hoje, né? As pessoas querem mais as riquezas do que propriamente o bom nome. Antigamente ia fazer um negócio, por exemplo, aí o pessoal dizia assim: tá feito, beleza, ia para casa, acabou, estava feito. Aí uns falavam assim: eu vou tirar um fio do bigode aqui, vou deixar aqui um fio do bigode como testemunho. Menino, hoje você pode tirar fio do bigode, você pode tirar fio do cabelo, você pode arrancar a unha do pé como testemunho. Por quê? Perdeu-se. Mas eu quero trazer isso de volta. Esses estudos aqui são importantes porque a gente revê alguma coisa da Bíblia. Olha só, bom nome. E aí, Plantão? Servo do Senhor. Serva do Senhor. Está procurando andar no presente de Deus. Isso é muito bom. É isso que vale a pena. Sabe por quê? Quando a gente partir de cima, a gente não leva nada de riquezas. A gente só leva o bom nome. Por isso que vale a pena a gente investir. Eu coloquei aqui exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva sujaram o bom nome. Davi sujou o bom nome, Sansão, Salomão. Deus restaurou, mas ficou a marca. Fulano de tal está aí na tua igreja? Tá. E aí? Tá, tudo bem. Só ele é mau pagador. Aquela menina está aí na tua igreja? Tá. Mas aquilo gosta de conversar como eu nunca vi na vida. Então essas marcas que a gente precisa trabalhar nelas. Sabe por quê? Para isso não vir atrapalhar o testemunho que a gente vai dar para as pessoas, para corrigir. Somos imperfeitos, como a Rônia disse muito bem aqui, né? Somos imperfeitos, mas queremos chegar à condição que diz a Bíblia Sagrada. É muita luta, é preço que se paga, renúncia diária, mas vale a pena a gente fazer isso, tá? Aí eu coloquei aqui o velório. Por que eu coloquei velório? Para vocês, interessante isso aqui. Morreu uma pessoa de lá e pediram para que eu desse uma palavra. Fui assim, triste pela morte, mas feliz pela pessoa, porque era um servo de Deus. Preparei lá uma mensagem e tal. Eu ia falar alguma coisa da experiência dele, do testemunho que ele deu para mim, porque através do testemunho dele me ajudou muito. Cheguei lá, quando eu cheguei já me chamaram no cantinho. Quando chama no canto tem um negocinho. Aí me chamou no canto e falou assim: morreu desviado. Morreu fora da presença de Deus. Largou a velhinha, está com uma novinha, e a novinha está aqui dentro da igreja. 79 anos de idade. Deve tomar um viagra. Fui perto do caixão dele. Olhei para ele. Olha só eu no caixão com ele. Como é que você me faz um negócio desse? Como é que você me apronta uma dessa? Eu venho de lá todo satisfeito, feliz com o teu enterro e tal, essa coisa toda. E estou aí olhando ele.
Vontade de pegar pelo pescoço. Mas viu a vontade de pegar pelo pescoço. Quer dizer, finalzinho da vida, ele vai e joga tudo fora. Está vendo como que nós temos que ter cuidado sempre? Não pode baixar a guarda. Quando a gente acha que alcançou o sucesso, é aí que o inimigo vem trabalhar para o nosso fracasso. Porque a gente baixa a guarda. Davi baixou a guarda aqui. Sou rei de Israel, estou numa boa, tal. Não é assim, meus irmãos. Igual eu não sei se vocês fazem, mas olha, façam, em nome de Jesus. De manhã, marido, esposa e os filhos têm que fazer um devocional. Nesses dias de hoje não dá para sair para a rua sem um momento de devoção. Não tem como. Eu sei que a gente tem loja, a gente trabalha com comércio e é uma agitação diária. Então, se você não tiver fortalecido, você vai fazer coisas que depois você diz, mas fui eu que fiz isso? E faz mesmo. Então, de manhã, tira um minutinho. Não tem? Tem aqui o livrinho de vocês aqui, né, que eu tenho lá, devocional, eu estou dando para as pessoas lá também. Pega o devocional, faz a leitura diária, são os irmãos que escreveram, ora antes de sair. Não, nós estamos no meio de uma guerra, uma batalha travada, sabe? Tem mina jogada por todo o caminho, e se a gente não estiver protegido, a gente vai, sabe, perder pedaço no meio dessa caminhada. Eu estou falando sério com vocês sobre isso, tá? Conselho, 1 Coríntios 10:2, aquele pois que pensa estar de pé, cuide que não cai. Que pensa, ninguém está de pé. Que pensa, nós estamos lutando para permanecer de pé. Nós temos que nos fortalecer na força e no poder do Senhor. E nós não temos nada não, é só o Senhor para poder ajudar a gente. Passa, meu irmão. Advertência, mais uma advertência, né? O pecado não confessado trará sobre a vida do pecador uma angústia permanente. Foi o que aconteceu com Davi. Davi diz isso no Salmo 32, 3 assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Está vendo? Como que ficou a vida de Davi? Ficou como um deserto. Ele fala de um deserto aqui, né? Ele fala do peso da mão. Não é o peso da mão, é a consciência que estava pesada, porque ele havia errado, quer dizer, ele havia pecado. Mas aí o que ele faz? Confessei-te, Senhor, o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha só que garantia que nós temos. Isso aqui nós devemos exaltar, meus irmãos. Quando você confessa o teu pecado, a tua maldade não encobre, confessa ao Senhor as transgressões, o Senhor perdoa a maldade do teu pecado. Maravilhoso isso, né? A gente saber que hoje nós podemos confessar os nossos pecados, e nós sabemos que o Senhor, Ele nos perdoa. Conselho bíblico, Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Tá? Passa aí, meu irmão, uma reflexãozinha aqui que eu trouxe para vocês. Quando Davi fica sabendo que o seu filho Absalão morreu, depois que Absalão morreu, mais velho, Davi chora dizendo 5 vezes: meu filho, meu filho, meu filho, meu filho e meu filho. 5 vezes ele diz: meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, 5 vezes. Quando Jó soube que seus filhos morreram, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. A pergunta é: qual o motivo de respostas tão diferentes para eventos tão semelhantes? Qual o motivo? Primeiro, Jó era um pai que zelava pelos seus filhos, sacrificava por eles, investiu na sua vida, na vida deles. E quando eles morreram, ele sabe que ele fez o melhor por eles enquanto esteve em vida. Então, vai fazer alguma coisa? Faz hoje. Não deixa para fazer amanhã. Sabe por quê? Consciência. Para amanhã ou depois não ficar pensando: puxa, eu podia ter feito mais e não fiz. Que foi o caso de Davi. Davi, embora tenha tocado no coração de Deus, nunca conseguiu tocar no coração dos filhos. Lidera uma nação, mas não consegue liderar o seu lar. Derruba Golias, mas não consegue derrubar as muralhas do péssimo relacionamento familiar na sua casa. É o maior rei da história da Bíblia, mas um dos piores pais da mesma Bíblia.
Ele quer morrer pelo filho, pois nunca viveu para o mesmo. Amou fora de tempo. Gritou quando o seu filho não podia mais ouvir. Que hoje possamos abraçar quem ainda podemos, amar os que ainda podem receber o nosso amor. Os mortos recebem mais flor do que os vivos, porque o remorso é maior e forte do que a gratidão. Passa aí. A boa notícia, terminei. Qual a boa notícia que eu deixo para vocês? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se alguém pecou, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém, meu irmão? Amém. Eu quero fazer um convite a vocês. Terminar com um convite. Não sei se você vai entender direito o convite, mas nós vimos aqui no altar do Senhor. Amém. Como Davi fez. Davi entrou na casa do Senhor, foi no altar do Senhor, colocou a sua boca no pó e pedimos perdão ao Senhor. Aí você vai dizer assim: mas pastor João, pedir perdão de quê? Primeiro, de não sermos os pais que Deus gostaria que nós fôssemos. Nós temos que pedir perdão. Nós homens, de não sermos os maridos que Deus gostaria que nós fôssemos. As esposas, de não serem as mães que Deus gostaria que elas fossem. As mulheres, de não serem as esposas que Deus gostaria que elas fossem. E aos filhos, um convite a vocês: pedir perdão a Deus por não ser os filhos que Deus gostaria que vocês fossem, mas que vocês poderão vir a ser em nome do Senhor. Acabar com essas mentiras, acabar com esses poréns da vida que estão tirando a paz de muitas famílias. Eu quero te convidar a nós fazermos essa oração aqui no altar do Senhor, e eu vou ser o primeiro, e eu quero me colocar aqui diante do altar. Se você quer vir, vem, em nome de Jesus, vem aqui pertinho de mim, e nós vamos derramar diante do Senhor. Nós vamos colocar de joelhos, pode vir aqui em cima. Isso. Fica aqui pertinho, fica pertinho. Tá bom? E nós vamos ficar de joelhos, meus irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. É um tempo de muita luta, muita batalha, muita guerra travada. E só o Senhor pode nos ajudar no meio dessa batalha. Mais ninguém. Então é hora de nós procurarmos nos achegar mais próximo do Senhor. Isso, pode vir. Tem mais lugar aqui atrás, ó. Pode chegar, vai chegando no altar do Senhor. O lugar do altar é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar onde Deus trabalha com nossa vida. Queremos te agradecer por essa manhã,
igreja, essa casa, casa de oração, portas abertas, ó Pai, para aqui ser anunciada a Tua palavra. E a Tua palavra tem falado muito de perto por cada um de nós, tem nos advertido, amoestado, Senhor, a nós entendemos que nós estamos vivendo um momento muito difícil sobre a face da terra, onde o inimigo tem usado armas pesadas, apontadas contra a nossa casa, apontadas contra a nossa família, Pai, que o grande objetivo dele não é outro senão a destruição da nossa família. Mas nós estamos aqui porque o Senhor é o Deus da nossa família, o Senhor é o Deus das nossas casas, o Senhor é o Deus das nossas causas impossíveis. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. E por isso estamos aqui, ó, entregando as nossas famílias nas Tuas mãos. Toma o nosso casamento nas Tuas mãos. Toma a nossa vida financeira nas Tuas mãos. Nossos filhos nas Tuas mãos, ó Pai. Protege os nossos filhos. Nossos filhos têm sido atacados pelo maligno, ó Pai. Livra os nossos filhos da ação do maligno. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui também para confessar os nossos pecados, reconhecendo que somos seres limitados, ó Pai. Somos seres frágeis, somos seres